A paz do Senhor para todos. Quero aqui, mais uma vez, trazer uma palavra de reflexão para a sua vida sobre a oração. Ontem eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre a oração. E o tema foi Jesus, nosso exemplo perfeito em oração. E hoje eu quero continuar aqui falando sobre esse assunto, a oração, sobre a oração. E eu quero usar em poucas palavras, em poucos minutos, o exemplo aqui de alguns apóstolos da igreja primitiva. E quero aqui usar como base, o texto base se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 29 ao 31, que diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E, tendo eles orado, Era assim a vida dos apóstolos na igreja primitiva. Homens totalmente dedicados a uma vida de oração. E quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, quando lemos esse livro, nos deparamos aqui com o início da igreja. E nós podemos ver como esses homens, eles venceram oposições, venceram dificuldades, desafios. Eram homens cheios de falhas, cheios de defeitos, como nós somos hoje na atualidade. Mas eles venceram todas as falhas, todos os defeitos, todos os desafios, todo tipo de perseguição. Eles venceram todos os obstáculos, eles venceram todas as oposições que se levantaram, tentando impedi-los de fazer a obra de Deus. E aqui em Atos capítulo 4, nós podemos ver um exemplo de oposição, um exemplo de oposição que se levantou contra os apóstolos do Senhor. Se levantaram contra Pedro e João. No capítulo 3 de Atos, podemos ver que através da vida de Pedro e João, Deus curou um coxo na porta do templo. E depois dessa cura, um alvoroço se levantou em Jerusalém e, por inveja, os sacerdotes, os saduceus e o principal do templo, responsável pelo templo, se levantaram contra esses homens, contra Pedro e João, e o mandaram prender. Prenderam eles, mas no outro dia eles foram interrogados e foram ameaçados para que eles parassem de falar no nome de Jesus. Mas eles não se calaram, Nós podemos ver aqui, versículo 17, até o 20, que diz assim: Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. Isso aqui é os religiosos. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro, como sempre, Pedro cheio de ousadia, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora o versículo 21. Mas eles, os religiosos, mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que ia acontecer, a cura do coxo lá no capítulo 3. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. E, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo:
Por que bramaram argente e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Ó, Pedro e João acabaram de receber uma ameaça, eles foram soltos, não se intimidaram com a ameaça e eles foram ao encontro dos outros apóstolos, dos outros irmãos que estavam reunidos em um outro lugar. E ali, ao chegar, nesse lugar onde estavam reunidos outros irmãos, Pedro e João relataram o que tinha acabado de acontecer. E relataram para os outros irmãos a ameaça que eles sofreram. Agora, o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que eles não se intimidaram e eles ficaram felizes por serem ameaçados, por sofrerem oposições, afronta, perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. Eles ficaram felizes. Olha aqui o que diz a Bíblia aqui, irmãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Irmãos, olha só, eles continuaram adorando a Deus, eles continuaram glorificando a Deus e eles reconheceram a soberania de Deus e eles entenderam que, independente do que eles estavam sofrendo ali, perseguição, oposição, Deus estava no controle de tudo, no controle de tudo. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que no versículo 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ó, nos versículos anteriores, eles não foram ameaçados para que eles pudessem parar de pregar o evangelho, parasse de falar no nome do Senhor Jesus. Agora aqui no versículo 29, eles estão orando, pedindo ao Senhor, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles poderiam falar assim, ó, Senhor, não quero mais fazer a tua obra, não quero mais pregar a tua palavra, porque estou sendo perseguido, é muita oposição, é muito difícil, é muita dificuldade. Mas eles não tiveram essa atitude. A atitude deles foram atitudes de fé, de perseverança, de constância, persistência, porque eles tinham a certeza de que aquele que fez os céus e a terra estava com eles e que era todo-poderoso para lhes dar a vitória e livrá-los e capacitá-los para que eles pudessem continuar realizando a obra de Deus. E eles foram orar, eles continuando ainda em oração, e eles falam aqui, ó, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Quando eles acabaram de fazer essa oração, aí algo sobrenatural aconteceu, como nós lemos aqui no versículo 31. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Irmãos, Deus respondeu a oração deles. Algo sobrenatural aconteceu ali naquele ambiente. E os discípulos, irmãos, foram renovados mais uma vez pelo poder do Espírito Santo. Como diz aqui, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Resultado de oração. Sabe por que eles eram homens corajosos? Homens que não retrocediam, homens que não recuavam diante das ameaças, homens que não voltavam atrás por causa das oposições, homens que não eram vencidos pelas tristezas, pelos desânimos. Isso batia na porta deles também, o desânimo, a tristeza, eles sentiam, mas nada disso podia vencê-los. Sabe por quê? Eram homens que se dedicavam à oração. Em meio à oposição, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às necessidades, em meio às tristezas, angústia, em meio às calúnias, em meio às perseguições intensas, esses homens estavam em oração. E através da oração, Deus sempre o renovava. E aqui nós podemos ver um dos exemplos, aqui em Atos 4:31. Eles foram cheios do Espírito Santo.
Após sofrer uma ameaça, eles se reuniram, glorificaram a Deus, adoraram a Deus, oraram e o Espírito de Deus renovou eles mais uma vez para que eles continuassem a caminhada anunciando a palavra do Senhor com ousadia. Irmãos, que exemplo maravilhoso para todos nós nesses dias, né? Estamos vivendo os dias de oposições ao Evangelho, dias de dificuldade, como a Bíblia diz, né? Dias trabalhosos, como Paulo falou a Timóteo, dias difíceis, dias trabalhosos. Estamos vivendo em tempos, né, de muitas dificuldades. O Evangelho está encontrando dificuldade, né, para ser anunciado, dificuldades essas de várias formas. E Deus conta, irmãos, com homens e mulheres ousados, ousadas, como a igreja primitiva era. A igreja primitiva era ousada, não se rendia, porque era uma igreja dedicada à oração. Irmãos, e quando o cristão ele se dedica à oração, acontece isso aqui, o que aconteceu com a igreja, acontece a mesma coisa que aconteceu com a igreja primitiva. O Espírito de Deus renova. Ele nos renova, nos dando coragem, nos dando ousadia, trepidez, certeza, confiança, nos capacitando, nos ajudando a sermos perseverantes, constantes, firmes e constantes na obra do Senhor. Então esta é a palavra que eu deixo para você e que possamos estar sempre em oração. Não desista da obra de Deus. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, né? Necessidades materiais, necessidades físicas, ou talvez você esteja atravessando uma oposição, talvez uma perseguição, talvez você esteja atravessando dificuldades de ordens espirituais, mas seja qual for a sua dificuldade, continue orando, orai sem cessar, não baixe a guarda, não recua, que através da oração é que Deus te renovará como Ele renovou os seus discípulos. Continue pregando a palavra de Deus, continue caminhando para a casa do Senhor, continue exercendo o seu ministério, continue cuidando daquilo que Deus colocou em suas mãos na obra dele. Cuide com muito amor, independente do que você esteja passando. Cuide da obra de Deus. Fazendo assim, Deus te honrará, Deus te abençoará e em meio ao furacão, o Espírito Santo de Deus te dará ousadia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus te dará ousadia, te dará intrepidez, te dará estrutura espiritual, te fortalecerá para que você continue realizando a obra de Deus de cabeça erguida, sem se intimidar, sem se envergonhar, sem retroceder, sem voltar atrás, tendo a certeza que aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há está contigo. Assim como ele foi com a igreja primitiva, ele é com a igreja hoje. Deus te abençoe, fique com esta palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus. E não esqueça, se inscreve nesse canal, no meu canal, tá bom? Canal Palavra Pura. Se inscreve no canal, dê um joinha, faz um comentário, me ajude a divulgar esta palavra. O intuito aqui desse canal é somente isso, divulgar a palavra do Senhor para que outras vidas sejam edificadas e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Deus te abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém.